Depressão, toque e ansiedade são bem comuns na população geral. Nesse vídeo, irei falar sobre os transtornos mentais, comentando sobre alguns dos mais comuns e também trazendo personalidades nas quais podemos observar tais comportamentos, que afetam o bem-estar e a qualidade de vida delas. Opa, e aí, eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Dados da Organização Pan-Americana de Saúde sugerem que 30% da população das Américas teve ou terá algum transtorno mental, sendo que no Brasil os transtornos de depressão e ansiedade respondem respectivamente pela quinta e sexta maior causa de anos vividos com incapacidade. Os transtornos mentais, geralmente, são caracterizados por uma combinação de pensamentos, percepções, emoções e comportamentos anormais, podendo se apresentar de diversas formas diferentes, dos quais mencionarei as mais comuns. A principal referência desse vídeo será principalmente a última edição do livro Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders, além de sites e matérias que estarão na descrição. Lembrando que o vídeo é somente um recorte sobre o assunto. Inclusive, também possui um vídeo sobre os transtornos de personalidade, que são menos comuns que os transtornos mentais e englobam condições que afetam diretamente a personalidade do paciente. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. A fobia específica é um tipo de transtorno de ansiedade caracterizado como medo ou aversão extrema e irracional diante de alguma situação ou objeto específico. Ao se deparar com essa situação, a pessoa apresenta uma sensação de pavor ou pânico. Essa condição prejudica física e psicologicamente a pessoa, que por isso tenta evitar o contato com a situação. Porém, caso ocorra, a ansiedade se desenvolve rapidamente, podendo se intensificar até um ataque de pânico, fazendo com que ela se torne incapaz de lidar com as situações do dia a dia. Muitas vezes, reconhecendo ser um medo irracional e excessivo, quem apresenta fobia específica não consegue lidar com tais situações. As fobias específicas são os transtornos de ansiedade mais comuns, afetando em média 8% da população adulta anualmente, sendo mais comum entre as mulheres. Elas são caracterizadas em 5 tipos: as de animais, chamadas zoofobias, de eventos naturais, como trovões e relâmpagos, de injeção ou situações que envolvam sangue, como a belonofobia, que é o medo de agulhas, situações como o medo de voar, chamada de aerofobia, e outras como evitar situações que envolvam vômito, conhecida como emetofobia. Dentre as personalidades que possuem fobias específicas, temos o ator Matt Damon, que sofre de ofidiofobia, que é o medo de serpentes, e o jogador de basquete da Atlanta Hawks, Trae Young, que possui ornitofobia, que é o medo de aves. O transtorno de ansiedade social, ou fobia social, tem como característica fazer com que quem a possua tenha uma ansiedade intensa ao atuar em público, tendendo a temer julgamento, crítica ou alguma possibilidade de ser ridicularizado. Embora um pouco de ansiedade em situações sociais seja normal, as pessoas com fobia social têm tamanha ansiedade que chegam a evitar situações sociais, ou as suportam com grande angústia. Essa condição pode afetar desde situações do dia a dia, como se alimentar em frente às outras pessoas em um restaurante, até situações como se apresentar em frente ao público, o que torna assustador para quem sofre dessa fobia. No Brasil, estima-se que 13% da população sofra desse transtorno, sendo um dado divulgado no Congresso Brasileiro de Psiquiatria de 2017. As situações que essas pessoas podem ter uma grande ansiedade são, por exemplo, conhecer novas pessoas, ter uma conversa, assinar um documento diante de testemunhas e usar um banheiro público. Situações essas que podem causar transpiração excessiva, tremores, gagueira, náusea ou até diarreia na pessoa. Dentre as personalidades que já sofreram com fobia social, temos o ator Johnny Depp, que disse já utilizar de álcool para conseguir passar por situações sociais, além da cantora Adele. O transtorno de ansiedade generalizada é diferente dos sentimentos normais de ansiedade, caracterizado por uma preocupação intensa e persistente sobre situações normais e cotidianas, acompanhado também de vários outros sintomas além da ansiedade, como a tendência de cansar facilmente, dificuldade de concentração e tensão muscular, sendo os dias de ansiedade superior aos dias sem. Quem a possui pode se preocupar incontrolavelmente com algo várias vezes ao dia, mesmo sem motivo real para isso. Essa preocupação excessiva é muitas vezes assustadora, podendo interferir nos relacionamentos e atividades da pessoa.
A TAG pode ocorrer de forma geral ou em picos com ataques de pânico, oscilando e podendo agravar-se em momentos de estresse. A incidência geral de transtornos de ansiedade no Brasil é de aproximadamente 9% da população, e as mulheres têm o dobro de probabilidade de sofrer dele. Dentre os personagens que podemos ver o transtorno de ansiedade generalizada estão o Leitão, do desenho Ursinho Pooh, e a Rainha Branca de Alice no País das Maravilhas, animações que trazem aspectos de diferentes transtornos mentais. O transtorno obsessivo-compulsivo é caracterizado por pensamentos recorrentes e desagradáveis com as obsessões, cuja presença normalmente causa angústia ou ansiedade, e comportamentos repetitivos e as compulsões, muitas vezes chamados de rituais, voltados para a redução do desconforto associados aos pensamentos. Entre os exemplos do TOC, temos o excesso de limpeza, como compulsão por lavar as mãos, excesso de organização, obcecados por ordem e simetria, e os acumuladores, que temem em jogar algo fora. No Brasil, estima-se que haja 3 a 4 milhões de pessoas com esse quadro, tendo início muitas vezes já na adolescência, e estando muitas vezes ligados a quadros de outros transtornos, como de ansiedade e depressão. Dentre personalidades que têm TOC, temos o cantor Justin Timberlake e o ator Charlie Sheen, que tem o excesso de organização. E também o personagem Howard Hughes, protagonizado por Leonardo DiCaprio no filme O Aviador. Apesar de comumente não ligarmos o uso de drogas a um transtorno mental, ele é visto como e acomete um grande número de pessoas. O transtorno de dependência química está relacionado ao uso de substâncias, em que o paciente, apesar de apresentar sintomas significativos relacionados ao uso, continuam a usar, sendo considerado um transtorno mental justamente por conta da alteração na percepção do dependente químico, que muitas vezes não tem consciência de sua situação. O transtorno de dependência do álcool atinge cerca de 10% da população brasileira, sendo a droga mais consumida e associado ao adoecimento precoce, tendo também, no país, uma população de dependentes de tabaco de aproximadamente 9%. A dependência química pode acarretar em manifestações fisiológicas como alterações no círculo cerebral, além de favorecer o desenvolvimento de outras doenças, como câncer e problemas cardiovasculares, sendo importante ressaltar que 1 a cada 4 adultos que vivem com sérios problemas de saúde mental também tem dependência química. Dentre personalidades famosas que lutaram contra a dependência química, temos o ator Fábio Assunção e o ex-jogador de futebol Casagrande. Depressão maior é o nome dado ao tipo mais popular de depressão, também conhecido como depressão clássica ou unipolar, sendo o termo de depressão utilizado com frequência para se referir a qualquer um dos vários transtornos depressivos. A depressão maior possui sintomas tanto emocionais, sendo algum deles a alteração no humor, falta de interesse ou prazer nas coisas e tristeza permanente, quanto sintomas físicos, como apresentar dores no corpo, como dor de cabeça e muscular, baixo nível de energia, dentre outros. Com relatos de pacientes que se dizem ficarem incapazes de sentir as emoções habituais e sentem que o mundo se tornou sem cor ou sem vida. A causa exata da depressão é desconhecida, podendo provavelmente envolver hereditariedade, alterações nos níveis de neurotransmissores, fatores psicossociais, dentre outros, sendo o diagnóstico baseado na história de cada um, sendo caracterizada por uma tristeza suficiente grave ou persistente que interfira no funcionamento e muitas vezes diminua o interesse ou prazer nas atividades. A OMS aponta que em 2017 a incidência de depressão maior era em 5,8% dos brasileiros, sendo uma das maiores causas de afastamento definitivo do trabalho em todo o mundo, podendo ser associada ao risco de suicídio em suas formas mais graves. Dentre personagens que podemos constatar quadros de depressão, temos o herói da Marvel, Demolidor, e pessoas famosas como o ator e humorista Jim Carrey. Distimia também é conhecido como transtorno depressivo persistente e é um outro quadro de depressão, no qual quem sofre pode ser visto como sombrio e pessimista, quando na verdade está lidando com uma doença mental crônica, que prejudica os relacionamentos e dificulta as tarefas diárias. Uma das suas características mais conhecidas é o mau humor, que é persistente e estende-se por mais de um ano, onde são chamados de transtorno depressivo persistente por conta de persistirem sem remissão por mais de 1 ou 2 anos. Estima-se que entre 5 e 11 milhões de brasileiros vivem com esse transtorno, nos quais, por apresentarem distimia, tendem a ter maior probabilidade de apresentarem também outros transtornos como o de ansiedade, transtorno por uso abusivo de substância, personalidade borderline, que já foi mencionada no outro vídeo do canal, dentre outros. Um dos personagens conhecidos que podem ser classificados com distimia é o anão zangado da Branca de Neve.
O transtorno bipolar é uma condição de saúde emocional que provoca grandes mudanças no humor, dificultando a comunicação e socialização. Porém, ao contrário do que traz o imaginário popular, na verdade, pessoas com transtorno bipolar ficam em cada fase de humor por bastante tempo e não são inconstantes. É caracterizado por uma fase de estado de ânimo muito elevado, com comportamentos impulsivos, alternando com estados depressivos profundos ou até estados mistos, em que misturam sintomas de euforia e depressão, tendo o nome de bipolar justamente por incluir os dois extremos, ou polos, do humor. Esse transtorno atinge em torno de 3% da população do país, nos quais alternam entre fases que podem durar dias ou até meses, como a fase maníaca, com sintomas de compulsão alimentar e hiperatividade, e a fase depressiva, com desânimo diário, perda de apetite, fadiga, dentre outros. Dentre as personalidades que podem ser classificadas com o transtorno bipolar, temos Finch, personagem do filme Por Lugares Incríveis, e a cantora Rita Lee. O transtorno explosivo intermitente, popularmente conhecido como síndrome do pavio curto, é caracterizado por episódios de impulsos agressivos, podendo ser leves, com agressões verbais, ou até severas, com agressões físicas e até mesmo destruição de propriedade, sendo um comportamento não premeditado, mas sim consequência de um impulso no qual o indivíduo age por pura falta de controle sobre a própria raiva, o que faz com que, em geral, após o término do surto, o paciente demonstre arrependimento, muita vergonha e culpa pelo que ele fez. Essa agressividade é completamente desproporcional, durando minutos ou até horas, entrando em remissão de forma espontânea e rápido, sendo percebida por ao menos 2 ataques por uma semana durante 3 meses consecutivos para que denuncie a presença da doença. O principal personagem que podemos perceber o transtorno explosivo intermitente é o Incrível Hulk, que fez com que a doença fosse chamada de Síndrome do Incrível Hulk. Tendo em vista que os transtornos mentais são condições que podem atrapalhar o convívio social do paciente, foi elaborado um projeto de lei no Congresso com o intuito de resguardar os direitos dessas pessoas. Com ele, se iguala a condição de pessoa com deficiência, a quem tem impedimento de longo prazo de natureza mental ou intelectual, possibilitando que quem tenha transtornos mentais graves possa ser incluído em ambientes de ensino e profissionais. Caso haja o interesse de se aprofundar no projeto, o link para a enquete no site da Câmara dos Deputados estará na descrição, assim como o link para acompanhar o trâmite do projeto que passa pelas comissões parlamentares e, caso aprovado, irá para a votação do plenário. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixa o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu! of the Soviet military buildup.